Imagine a cena: um dia que deveria ser de celebração, cheio de sorrisos e abraços, se transforma em um verdadeiro campo de batalha. Em vez de parabéns e presentes, uma mulher ouve do próprio marido um pedido absurdo: esquecer seus planos e correr para uma loja de peles comprar um casaco de luxo para a sogra. Seu aniversário é a oportunidade perfeita para fazer minha mãe feliz, argumentava ele, como se a data fosse um mero pretexto para satisfazer caprichos alheios. Mas a aniversariante tinha outros planos e eles não incluíam se curvar a mais uma exigência egoísta. Boa noite, amigos ouvintes. Eu sou André Branco, e você está no canal Intrigas em Família, onde cada história é um espelho das relações mais complexas que existem. Hoje, trago um relato que vai fazer você repensar até onde vai a lealdade e o limite da paciência. Era o dia em que Kira completava 30 anos, e ela acordou com uma certeza: finalmente, a vida começava a sorrir para ela. Nos últimos 2 anos, ela e o marido, Constantino, economizaram cada centavo para realizar o sonho de ter um lar só deles. Ela, contadora em uma construtora, e ele, engenheiro. Juntos, arrecadavam cerca de R$ 12.000 por mês, um bom salário, mas que se esvaía entre as contas e a humilhação de viver sob o mesmo teto que a sogra, Elvira Andreevna. Aos 58 anos, a mulher se comportava como uma rainha deprimida, rosto permanentemente amargurado, lábios torcidos em desdém e uma língua afiada, especialmente quando o alvo era nora. Elvira não perdia chance de lembrar Kira de que ela comia seu pão, ocupava seu espaço e a devia gratidão eterna por ter um canto para dormir, como se o casal não pagasse as contas da casa, não comprasse sua própria comida ou não limpasse cada canto daquele apartamento de um quarto. Pior, enquanto Kira se esgotava entre a jornada de trabalho e as tarefas domésticas, a sogra criticava até o jeito dela respirar. Mas aquele aniversário seria diferente. Kira guardava uma notícia bombástica: após anos de sacrifício, eles finalmente tinham o suficiente para dar entrada em um financiamento. Uma cobertura de 2 quartos, nova, na periferia da cidade, já estava escolhida. Era a chance de, enfim, respirar longe da sombra opressora de Elvira. O dia começou como sempre. Constantino deu um beijo distraído na bochecha da esposa, murmurou um parabéns apressado e saiu para o trabalho. A sogra, é claro, ignorou solenemente a data, limitando-se a resmungar que o despertador de Kira era insuportavelmente alto. Mas nada disso apagaria o brilho nos olhos da aniversariante. Ela passou o dia preparando um jantar especial, comprando um bolo e imaginando a expressão do marido ao ouvir a novidade. Quando Constantino chegou, até se lembrou do presente, um cachecol bonito, escolhido com algum carinho. Elvira, em um gesto de generosidade, consentiu em sentar à mesa com eles. Foi então que Kira, com o coração acelerado, anunciou: nós conseguimos. Juntamos o suficiente para a entrada do apartamento. Podemos nos mudar. Os olhos de Constantino brilharam. Ele também estava exausto da tutela materna, do controle constante, da sensação de ainda ser um adolescente sob o mesmo teto. Mas Elvira franziu a testa, como se a notícia fosse um insulto pessoal. Depois de ouvir a nora em silêncio, soltou sua sentença: dinheiro não se joga fora em paredes. Melhor investir em algo útil, como uma pele de visão que vi na semana passada. Custa 400.000, justamente o que vocês têm guardado. Kira sentiu o chão tremer. Constantino, paralisado, olhava de uma para outra, como um juiz em um tribunal sem leis. Elvira continuou, implacável: a pele era necessária para sua imagem no trabalho, afinal, uma diretora de loja não poderia aparecer com trapos antigos. Quanto ao apartamento? Jovens precisam aprender a valorizar a família. Morar com os pais é uma bênção, disse, como se a humilhação diária fosse um presente. Kira explodiu. 2 anos de privações, de sonhos adiados, e agora a sogra queria desperdiçar tudo em um capricho fútil. Ela lembrou que Elvira já tinha 2 peles encostadas no armário, praticamente novas. A resposta foi um bufo de desdém: moda se renova, minha cara. Não darei o luxo de parecer pobre. Constantino, covarde, tentou mediar: mãe tem razão, Kira. Ela merece. E o apartamento pode esperar? Foi a gota d'água. A mulher que, minutos antes, vibrava com a perspectiva de um futuro juntos, agora via o marido se render ao primeiro grito da mãe. O jantar virou um ringue. Elvira exigia que fossem naquela mesma hora comprar a pele. Constantino, cada vez mais submisso,
repetia frases vazias sobre um dever filial e a respeito aos mais velhos. Kira observava tudo em silêncio, enquanto a raiva fervia dentro dela. Seu aniversário, seu sonho, sua dignidade, tudo pisoteado em nome de uma pele que nem sequer seria usada. Até que algo dentro dela estalou. Ela se levantou, foi até o quarto e voltou com uma pasta marrom. No meio da discussão absurda sobre qual tom de marrom combinava mais com a personalidade de Elvira, Kira jogou os documentos sobre a mesa. Falando em surpresas, disse, com uma calma que gelou o sangue dos dois. Dentro da pasta, os papéis que mudariam tudo. 3 meses antes, sua tia solteira, uma viúva sem filhos, havia falecido e deixado para Kira um apartamento de 2 quartos no coração da cidade, avaliado em 8 milhões de reais. Elvira e Constantino congelaram. Os olhos da sogra brilharam com cálculos rápidos. A nora, de repente, era uma mulher rica. Kira continuou, impassível, herança registrada há 1 mês. Quis guardar a novidade para hoje. Meu plano era vender o imóvel, somar as nossas economias e comprar uma casa maior para nós 3. Constantino sorriu, aliviado. Elvira, ávida, já imaginava como gastaria aquela fortuna. Mas Kira não havia terminado. Tirou um segundo documento, a escritura de venda. O apartamento já foi negociado há 1 semana. O dinheiro está na minha conta. O silêncio foi ensurdecedor. Antes que eles pudessem reagir, Kira entregou o golpe final, e ontem, assinei a compra de um apartamento de 1 quarto, só meu. As chaves são minhas amanhã. Estou me mudando. Elvira explodiu. Esse dinheiro é da família. Você não pode fazer isso, gritava, como se a lei se curvasse aos seus desejos. Constantino, atordoado, balbuciava promessas. Amor, vamos conversar. Encontramos um jeito. Kira o encarou, serena. 2 anos juntos, e você nunca me escolheu. Hoje, em vez de me defender, você quis me forçar a comprar uma pele para sua mãe. Agora, de repente, se lembra que somos casados? Não, Constantino. Você tem uma escolha, ou vem comigo sem sua mãe, ou fica com ela. Mas saiba, eu não voltarei atrás. Elvira vociferava que o filho jamais a abandonaria por uma ingrata. Constantino, dividido, olhava de uma para outra, paralisado pelo peso da decisão. Até que a sogra, em seu desespero, cometeu o erro que selaria seu destino. O erro fatal de Elvira foi estender a mão para Kiras com a violência de quem acredita ter o direito de humilhar. Seus dedos cravaram-se no ombro da nora como garras, sacudindo-a com uma força que traía anos de ressentimento acumulado. Ingrata. Mesquinha. Depois de tudo que fiz por você. Os gritos ecoavam pela sala, carregados de um ódio que já não se disfarçava mais. Kiras não recuou. Com um movimento rápido, libertou-se do aperto e, quando a mão da sogra se ergueu para desferir a bofetada que julgava merecida, ela agiu por instinto. Segurou o pulso de Elvira com firmeza, empurrando-a com precisão calculada. O corpo frágil da mulher colidiu contra a parede, o impacto surdo seguido de um gemido de dor. Constantino correu para amparar a mãe, seus olhos saltando entre as 2 mulheres como se tentasse reconciliar o irreconciliável. Elvira, dramática, pressionava as costas com uma expressão de martírio, enquanto soluçava acusações. Ela me bateu. Meu filho, olha o que essa mulher fez comigo. Kiras cruzou os braços, o rosto uma máscara de frio desdém. Defendi-me. Se não quiser levar outra, mantenha as mãos longe de mim. A frase caiu como uma lâmina, cortando o ar carregado de tensão. Elvira, então, elevou o tom a um lamento teatral, exigindo que o filho tomasse partido. Constantino. Você vai deixar essa bruxa me maltratar? Sou sua mãe. Ele hesitou, mas apenas por um instante. Quando finalmente abriu a boca, suas palavras foram uma sentença. Kiras, você exagerou. Minha mãe tem razão. Esse dinheiro é da família. Foi tudo o que ela precisou ouvir. Sem uma palavra a mais, Kiras dirigiu-se ao quarto com passos decididos. Abriu a gaveta da cômoda, retirando os documentos que comprovavam sua independência financeira, o legado que Elvira tanto cobiçava, mas que, por lei, pertencia somente a ela. Em seguida, começou a encher 2 malas com o essencial, roupas, joias que herdara da avó, o notebook. Nada mais.
O restante, os móveis, a louça, até a televisão, era propriedade da sogra, comprado com o suor de anos de manipulação. Quando voltou à sala, Elvira já clamava por justiça, ordenando que o filho chamasse a polícia. Ela está nos roubando. Essa ladra vai pagar. Constantinho, paralisado entre a lealdade e a vergonha, segurava o celular como se fosse uma granada prestes a explodir. Kiras parou junto à porta, observando-os com uma clareza que só vem quando se enxerga a verdade nua e crua. Vocês dois merecem um ao outro, disse, a voz firme, sem um traço de amargura. Constantino, você teve a chance de me escolher hoje. Em vez disso, preferiu assistir sua mãe me agredir no meu próprio aniversário. Ela fez uma pausa, deixando que o peso das palavras afundasse. Amanhã, meu advogado entrará com o pedido de divórcio. Você pode buscar suas coisas quando quiser, mas avise antes. Não quero revê-los. Elvira soltou um uivo, jurando que não entregaria o filho sem luta. Kiras apenas sorriu, um sorriso triste, quase piedoso. Não há o que salvar, Elvira Andreevna. Família não se constrói com chantagens nem com mãos que batem. O que vocês têm aqui não é amor, é uma prisão. E eu, finalmente, estou livre. Com isso, fechou a porta atrás de si com um estalo seco, como se selasse um capítulo que nunca deveria ter sido escrito. Os primeiros dias sozinha foram um sopro de ar depois de anos sufocando. O silêncio do seu novo apartamento, um estúdio modestamente mobiliado, mas seu, era quase ensurdecedor em sua doçura. Ninguém para criticar suas escolhas, ninguém para exigir explicações sobre cada centavo gasto. Constantino ligava diariamente, a voz embargada por lágrimas de arrependimento. Kiras, por favor, volta. Vou fazer a minha mãe se comportar, juro. Podemos consertar isso. Ela ouvia em silêncio, antes de desligar. Não havia o que consertar. O que estava quebrado desde o início. Quando o divórcio foi finalizado 6 meses depois, ela nem sequer compareceu à audiência. Seu advogado lhe entregou os papéis com um sorriso de satisfação. Eles não têm base para nada. O que era seu, continua seu. O resto, ele deu de ombros, é problema deles. Elvira, em sua fúria, tentará ameaçar com processos por a violência doméstica e a apropriação indébita, mas as mensagens que enviava de números desconhecidos só serviam para entreter o jurídico de Kiras. Essa mulher é um estudo de caso, ira o advogado, arquivando as provas da histeria da ex-sogra. Enquanto isso, Constantino afundava. As notícias chegavam por intermédio de conhecidos em comum. Ele perderá o emprego, passará a frequentar bares de madrugada, discutia com a mãe por migalhas. Elvira, por sua vez, alimentava o ódio como um fogo que a consumia por dentro, espalhando para os vizinhos a versão de que a ex-mulher do seu filho era uma monstra que abandonara o marido por dinheiro. Se fosse uma boa esposa, teria perdoado a mãe dele. Vociferava, ignorando o fato de que, sem Kiras, o filho que tanto idolatrava agora mal conseguia se levantar da cama. Kiras, no entanto, não olhava para trás. Com o dinheiro do legado, que Elvira jamais tocaria, investiu em um curso de especialização e, em menos de um ano, foi promovida a um cargo com salário 50% maior. Foi então que conheceu Igor, o médico divorciado do andar de baixo. Ele tinha um filho de 10 anos, olhos cansados de quem já viverá demais, e uma independência que Constantino jamais sonhara ter. Minha mãe mora em outra cidade, disse ele, certa noite, enquanto tomavam café na cozinha dela. E você? Tem família por aqui? Kira sorriu, girando a xícara entre os dedos. Tinha. Mas aprendi que família não é só sangue. É escolha. Igor não era o tipo de homem que pedia permissão para existir. Não ligava para a mãe antes de tomar decisões, não esperava que Kira se anulasse para agradá-lo. Quando começaram a namorar oficialmente, ele a tratava como uma parceira, consultava-a sobre investimentos, ria de suas piadas, apresentava-a ao filho sem cerimônias. O Danil gostou de você, confessou certa vez. Disse que você é mais legal que as outras namoradas do pai. Kiras riu, mas guardou aquelas palavras como um tesouro. Enquanto isso, Constantino tentava, sem sucesso, reconstruir uma vida. As mulheres que conhecia desapareciam após algumas semanas, cansadas de sua dependência emocional, da sombra onipresente de Elvira. Você é um homem adulto ou um menino com medo da mamãe? Perguntara uma delas, antes de sumir para sempre.
A mãe, que outrora se deleitava com a ausência de concorrentes, agora via o filho se desintegrar diante de seus olhos. Aos 34 anos, Constantino era um espectro do que poderia ter sido: desempregado, alcoólatra, um corpo que ocupava espaço no sofá daquela kitnet sufocante. 2 anos depois do divórcio, Quiras casou-se com Igor em uma cerimônia íntima, apenas amigos próximos e o filho dele, que agora a chamava carinhosamente de Antioquia, até o dia em que, após um longo abraço, murmurou: "Posso te chamar de mãe?" Ela chorou. Não por tristeza, mas por uma alegria tão profunda que doía. Elvira os viu uma vez, por acaso, em um shopping. Quiras empurrava um carrinho de bebê, o rosto iluminado enquanto Igor segurava a mão do enteado. A ex-sogra congelou, as mãos crispadas sobre a bolsa de compras baratas. Quis aproximar-se, dizer algo, uma acusação, um pedido, uma maldição. Mas as palavras morriam em sua garganta. O que restava dizer? Que ela tinha razão. Que o filho que criará com tanto zelo agora mal conseguia se vestir sozinho? Que as joias que vendera para pagar em mais uma clínica de reabilitação, inútil, como todas as outras, não valiam nem metade do que Quiras ganhava em um mês? No final, apenas virou as costas e seguiu seu caminho, arrastando os pés como se carregasse o peso de todas as escolhas erradas. Constantino morreu aos 35, o fígado destruído por anos de vodka barata. Elvira encontrou-o caído no chão do banheiro, os lábios azuis, as mãos ainda tremendo. O velório foi rápido, quase vazio. Quiras não compareceu. Não por crueldade, mas porque algumas histórias não merecem finais, apenas pontos finais. Anos depois, enquanto ajudava a filha de 6 anos a amarrar os cadarços dos sapatos para o primeiro dia de aula, Quiras lembrou-se daquele aniversário. Da chuva que nunca comprou. Do marido que nunca a escolheu. Da sogra que a odiava por ser livre. E sorriu. Porque, afinal, o melhor presente que receberá naquele dia não era um casaco de pele. Era a própria vida, sem correntes, sem culpas, sem sombras do passado. Era a certeza de que, às vezes, perder tudo é apenas o começo de ganhar o que realmente importa.